querido irmão, você já se perguntou como era a vida antes do dilúvio? Esse tema tem despertado profunda fascinação ao longo da história. Ouvimos dizer que naquela época existiam gigantes de estatura aterradora, homens violentos e corruptos, e também se diz que as pessoas viviam até 900 anos. Chegou-se a mencionar que eles se casavam dentro de suas famílias. Mas como tudo isso era possível? Por que existiam gigantes? Por que os humanos viviam tanto tempo? Será que a dieta, o ambiente ou a condição física deles tiveram alguma relação com isso? E por que eles estavam se casando dentro de suas famílias? Amados irmãos e irmãs, estas são algumas das perguntas que responderemos neste vídeo. Faremos uma viagem pelo mundo antediluviano, explorando detalhes que muitos frequentemente ignoram. Convido você a ficar até o final, porque o que estou prestes a revelar talvez você nunca tenha ouvido antes. Antes de prosseguirmos, conte-nos. Por que você acha que existiram gigantes antes do dilúvio? Compartilhe sua opinião. Ela é muito importante para nós. Vamos começar. Muitas pessoas têm especulado sobre como era a vida no período entre a criação de Adão e Eva e o dilúvio de Noé. Por essa razão, muitos usaram o livro de Enoque como guia. Por exemplo, esse livro afirma que naquela época existiam gigantes que mediam entre 132 e 156 metros de altura. Mas será mesmo verdade? Amados irmãos e irmãs, é importante lembrar que o livro do Gênesis nos oferece um retrato autêntico e confiável da civilização antediluviana. E ao estudá-lo, podemos chegar mais perto de uma compreensão mais precisa de como era realmente o mundo antes do dilúvio. Comecemos por lembrar que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando foram criados, viviam no Jardim do Éden. Muitos estudiosos concordam que este jardim estava localizado na região da Mesopotâmia, especialmente no que hoje conhecemos como Iraque. A chave está na descrição bíblica dos rios mencionados em Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 14, onde lemos: Um rio saía da terra do Éden para regar o jardim, e então se dividia em 4 braços. O primeiro, chamado Pison, circundava toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é excepcionalmente puro. Resinas aromáticas e pedras de ônix também são encontradas lá. O segundo rio, chamado Gion, circundava toda a terra de Cush. O terceiro, chamado Tigre, corria a leste da Assíria. O quarto rio é chamado Eufrates. Caros irmãos, 2 desses rios, o Tigre e o Eufrates, ainda existem hoje e atravessam o Iraque. Caros irmãos, desses rios, o Tigre e o Eufrates, ainda existem hoje e atravessam o Iraque. O Éden era um jardim plantado especificamente por Deus, um lugar que ele criou para ser a morada perfeita para Adão e Eva. O Éden era o paraíso mais espetacular que o mundo já viu. Observemos o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez crescer da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram árvores incomuns, especificamente chamadas de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podemos falar muito sobre eles porque não estão disponíveis para nós no momento. Foram removidos de cena. Mas além disso, devemos considerar que o Senhor Deus fez toda a árvore crescer da terra, e essas árvores eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Elas possuíam beleza e utilidade prática. Isso era importante para o Jardim do Éden. Árvores magníficas que eram funcionais e forneciam alimento. Nesta terra caída ainda contemplamos a beleza, embora a queda do homem tenha trazido uma maldição sobre o mundo, espinhos, cardos e decadência. No entanto, ainda existem lugares maravilhosos onde a exuberância da vegetação se combina com cachoeiras que formam rios caudalosos, enquanto pássaros e animais circulam livremente. Esses são geralmente lugares onde a mão do homem, movida mais pela ganância do que pelo verdadeiro progresso, ainda não interveio. Imaginemos por um momento como devia ser o Jardim do Éden. Por outro lado, Deus colocou Adão no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo.
O trabalho é bom para os seres humanos e fazia parte da existência perfeita de Adão antes da queda. Devemos também considerar que Deus deu outras instruções a Adão e Eva, que estão registradas em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amados irmãos e irmãs, aqui observamos que Deus lhes deu algo excepcional. Primeiro, ele lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, e encham a terra. O próprio Deus introduziu o tema da sexualidade. É interessante notar que nossa geração pensa ter descoberto algo novo sobre o assunto, quando Deus já o havia estabelecido desde o princípio. Na realidade, Deus trouxe os seres humanos a este mundo por meio de 4 métodos. O primeiro, por meio da criação direta, Adão. A segunda, por criação indireta, Eva. A terceira, por nascimento virginal, Jesus Cristo. A quarta, por geração natural, o processo que conhecemos hoje. Infelizmente, a procriação natural foi reduzida a algo que nunca foi a intenção de Deus. Deus criou a humanidade para se reproduzir. Essa verdade gloriosa não deve ser vulgarizada ou obscena. No mandamento sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, Deus ordenou à humanidade que povoasse a terra através da reprodução. Portanto, não temos motivos para pensar que Adão e Eva não tiveram relações sexuais no Éden. Certamente eram capazes de se unir antes da queda, pois não há nada de impuro no sexo em si, mas apenas no seu mau uso. Alguns estudiosos acreditam que, em obediência ao mandamento divino, Adão e Eva podem ter tido filhos no Éden, visto que se estima que eles permaneceram lá por cerca de 500 anos, e que Caim e Abel teriam sido os primeiros filhos nascidos após a queda. É um tema interessante e não é descabido considerá-lo. De qualquer forma, também é importante notar que Deus ordenou à humanidade que dominasse a Terra. Isso constitui a base do conhecimento e da exploração científica. Lembremos Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar um assunto, mas a glória dos reis é investigá-lo. Queridos irmãos e irmãs, Deus esconde diamantes nas profundezas da terra, colocando tesouros onde o homem precisa cavar para encontrá-los. O mesmo acontece com o conhecimento e o estudo da palavra. Deus quer que investiguemos, estudemos e descubramos. Embora infelizmente muitas descobertas humanas tenham sido mal utilizadas, bombas nucleares e ferramentas capazes de destruir a humanidade. A ordem de exercer domínio faz parte do propósito de Deus. Adão não era meramente um jardineiro cortando grama. Ele foi criado para governar a terra. Acredito que Adão poderia controlar seu ambiente da mesma forma que controlamos o ar-condicionado em nossas casas. Ao considerar isso, é importante contrastar o que a Bíblia ensina com o que a ciência moderna propõe sobre a origem da humanidade. A visão predominante em muitos círculos científicos sustenta que o homem é produto de um longo processo evolutivo que gradualmente emergiu de formas de vida primitivas, passando por criaturas semelhantes a macacos, até se tornar o que conhecemos hoje como Homo sapiens. De acordo com essa visão, o ser humano é simplesmente o resultado mais avançado de um processo natural guiado por mutações, seleção genética e adaptação ao ambiente. No entanto, o relato bíblico apresenta um quadro completamente diferente. Adão não surgiu gradualmente de criaturas inferiores, mas foi formado por Deus a partir do pó da terra e recebeu diretamente o sopro da vida do Criador. Desde o primeiro instante de sua existência, Adão não era um ser primitivo em processo de desenvolvimento, mas um homem plenamente formado, dotado de uma mente brilhante, um corpo perfeito e uma comunhão espiritual direta com Deus. E essa diferença é crucial. Enquanto a ciência descreve o homem primitivo como um ser limitado e rústico, mal no processo de adquirir consciência, linguagem e capacidade de dominação, a Bíblia nos mostra Adão como um ser excepcional, criado com capacidades que superam até mesmo as que possuímos hoje. Adão tinha uma inteligência não afetada pela queda, uma memória perfeita, percepção sensorial superior, criado com capacidades que superam até mesmo as que possuímos hoje. Adão tinha uma inteligência não afetada pela queda, uma memória perfeita, percepção sensorial superior,
uma força física sem precedentes e um conhecimento intuitivo do ambiente que nenhum ser humano moderno, por mais preparado que esteja, consegue igualar. Imagine isto, caro ouvinte. Adão observando cada criatura com absoluta clareza mental, compreendendo sua natureza. Gênesis capítulo 2, versículo 20, diz que Adão deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Ele compreendeu sua função e propósito simplesmente observando-a, e lhe atribuiu um nome adequado com uma precisão que revela uma mente extraordinária, mas, ao pecar, perdeu o domínio que Deus lhe havia concedido. Agora, outro detalhe que devemos considerar é o alimento que Deus criou para o homem. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 29. Então Deus disse: Vejam, eu lhes dei todas as plantas que produzem sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas para alimento. A partir dessa afirmação, alguns estudiosos deduzem que, inicialmente, o homem era vegetariano e não consumia carne até depois do dilúvio. Não podemos afirmar com certeza, mas a passagem deixa claro que plantas com sementes e árvores frutíferas foram dadas como alimento. Em última análise, tudo o que Deus criou é bom. No entanto, hoje em dia muitos médicos proíbem o consumo de alimentos naturais e, em vez disso, promovem o consumo de alimentos processados que fazem mal às pessoas. Deus deu os frutos para comermos, mas o homem criou os doces, que causam doenças como diabetes e outras que trazem sofrimento. Isso deveria nos fazer refletir, já que frequentemente se menciona que os homens antes do dilúvio viviam muito mais tempo, e tendemos a ignorar o fato de que sua dieta era profundamente natural, incomparável à de hoje. Também foi comprovado que muitas plantas criadas por Deus possuem propriedades capazes de curar doenças, enquanto muitos comprimidos modernos apenas anestesiam a dor, sem resolver a causa. Amados irmãos e irmãs, peço desculpas por insistir neste ponto, mas esses detalhes nos ajudam a compreender como era a vida de nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Tudo era perfeito ali. Não havia sofrimento, doença, cansaço ou qualquer uma das limitações que enfrentamos hoje. E essa perfeição também se refletia em toda a criação. Por exemplo, os animais eram dóceis. Animais que hoje conhecemos como carnívoros, leões, tigres, ursos, entre outros, se alimentavam de grama. O livro de Isaías, capítulo 65, versículo 25, ao falar sobre o reino milenar de Jesus, oferece-nos pistas sobre como os animais viviam no Jardim do Éden. Observemos o que diz o relato bíblico. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será o alimento da serpente. Não haverá mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Imaginem esta cena, irmãos. Um leão comendo grama e, possivelmente, Adão e Eva brincando com ela da mesma forma que brincamos com nossos animais de estimação hoje em dia, como gatos. Que maravilha deve ter sido viver num mundo tão perfeito! No entanto, todo o mal surgiu após a queda, quando o homem comeu o fruto proibido. E, como resultado, Adão e Eva foram expulsos do Éden, e Deus colocou querubins no lado oriental do Jardim do Éden, conforme mencionado em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Essa passagem é a última menção histórica do Éden na Bíblia. Podemos supor que Deus não o destruiu. Em vez disso, permitiu que os efeitos da maldição a deteriorassem gradualmente, integrando-a assim à geografia circundante até desaparecer da vista humana. Agora, com Adão e Eva fora do Éden, podemos imaginar o quão difícil foi para eles enfrentarem aquele novo mundo, por assim dizer. Talvez eles sentissem que, ao saírem do jardim, nunca mais seriam capazes de ver Deus como antes, porque aquele era o único lugar onde haviam experimentado plenamente a sua presença. Imaginem isto, meus queridos irmãos e irmãs, viver num lugar perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem cansaço, e perder tudo por causa de uma decisão errada. Creio que o remorso deve tê-los atormentado todos os dias. Podemos imaginar Adão e Eva enfrentando essa nova realidade, sentindo-se cansados do trabalho, enfrentando doenças que afetavam seus corpos pela primeira vez, como uma simples dor de estômago ou uma dor de dente. Enfrentar isso deve ter sido muito triste para eles. E embora a Bíblia não descreva cada experiência em detalhes,
É razoável pensar que, ao verem sua triste condição, Adão e Eva possam ter se questionado em meio a lágrimas. Por que comemos o fruto? Adão pode ter dito: Eva, você me deu, enquanto Eva carregava o peso de sua própria culpa. Lembremos que, quando Deus os confrontou depois de terem comido o fruto, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. É provável que essa atitude tenha persistido por algum tempo depois de terem sido expulsos do Éden. Pode-se questionar se o pecado é realmente tão ruim. Os seres humanos não estavam simplesmente sofrendo algum tipo de envenenamento por comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por causa de sua incredulidade e desobediência, ele se afastou de Deus e pecou de tal forma que atraiu o julgamento divino sobre si mesmo e sobre todos os seus descendentes. Porque você e eu, caro ouvinte, compartilhamos a mesma natureza que Adão transmitiu a seus filhos, uma natureza decaída, inclinada ao mal. E isso se revela na história dos 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Quando Caim nasceu, o corpo de Eva experimentou pela primeira vez em toda a história da humanidade o que Deus havia declarado como consequência direta de sua desobediência. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor, darás à luz filhos. Essa frase tornou-se uma realidade física dentro de seu próprio ser. A mulher que até recentemente vivera em um corpo perfeito, livre de deterioração e sofrimento, agora sentia as contrações angustiantes de um organismo submetido a uma nova condição, onde os tecidos pélvicos tiveram que se expandir com esforço, onde os músculos uterinos se contraíram intensamente e onde o sistema nervoso enviou sinais de dor que nunca antes haviam percorrido seu corpo. A ciência moderna nos permite compreender melhor o que Eva vivenciou naquele momento. O parto humano é um dos processos biológicos mais dolorosos, devido, entre outros fatores, ao bipedalismo e à estrutura da pelvis feminina, o que deveria permitir a passagem de um crânio relativamente grande. Mas, no caso de Eva, essa dor foi ainda mais significativa porque representou o primeiro parto na história da humanidade, sem precedentes. Sem a experiência de outras mulheres, sem ajuda médica, sem técnicas aprendidas. Era um processo bruto, natural e completamente novo, onde cada contração a lembrava de que o pecado tinha consequências reais para o corpo e para a vida. E, no entanto, em meio à dor, quando finalmente segurou seu filho Caim nos braços, Eva sentiu um raio de esperança. Ela acreditava que o Senhor lhe havia enviado o filho prometido, pois Deus havia anunciado que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele deve ter pensado que estava segurando o Messias. Mas, na realidade, ele segurava em seus braços o homem que se tornaria o primeiro assassino da história. Mais tarde, Eva deu à luz Abel e, novamente, experimentou a mesma dor do julgamento, mas também a esperança de que Deus ainda lhes permitia crescer, para se multiplicarem e seguirem em frente, para fora do Éden. Assim, a primeira família humana se formou longe do jardim que haviam perdido. Como deve ter sido a vida de Caim e Abel quando crianças? Certamente, como todas as crianças, eles brincavam, corriam, exploravam e, ao mesmo tempo, recebiam ensinamentos de seus pais, que os instruíam a honrar e servir a Deus. No entanto, parece que Caim não guardou no coração os conselhos que ouviu desde a infância. Quando cresceram, ambos exerceram profissões para se sustentar. Abel tornou-se pastor e Caim trabalhava na terra. Isso nos mostra que tanto a agricultura quanto a domesticação de animais eram praticadas desde os primeiros humanos. A teoria científica convencional sustenta que os primeiros humanos eram caçadores-coletores, nômades que viviam em cavernas, sem ferramentas complexas e sem agricultura, sem gado e sem estruturas familiares estáveis, pessoas que sobreviviam da coleta de frutos silvestres e da caça de animais sem uma organização social avançada. Mas a Bíblia apresenta um quadro completamente diferente. Caim não era um coletor nômade. Ele era um agricultor que trabalhava a terra, semeava, colhia e administrava a produção de alimentos. Isso envolve conhecimento do clima, do solo, das estações do ano e dos ciclos de crescimento das plantas. Abel, por sua vez, não era um caçador primitivo. Era um pastor que criava rebanhos, cuidava dos animais, entendia seu comportamento e sabia como criá-los, como protegê-los
e como selecionar os melhores para oferecer em sacrifício a Deus. Isso requer habilidade, disciplina e uma inteligência altamente desenvolvida. Isso revela que os primeiros humanos não viviam em um estado primitivo, nem vagavam sem rumo pela terra comendo tudo o que encontravam. Eles tinham ocupações, organização, trabalho constante e uma estrutura familiar definida. Eles não precisavam vagar como nômades, porque desde o princípio sabiam cultivar, criar animais, construir, trabalhar e subsistir por meio de atividades planejadas e não por instinto de sobrevivência. Em outras palavras, Caim e Abel não se assemelhavam ao conceito de homem das cavernas, que é frequentemente apresentado na ciência popular. Eram homens com habilidades, com uma vocação e com tarefas específicas que provinham diretamente do mandato divino dado a Adão: lavrar a terra e exercer domínio. No entanto, Caim e Abel não foram os únicos dois filhos de Adão e Eva. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, lemos: "E os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas." Esta passagem revela que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, que se casaram entre si para povoar a terra, cumprindo assim o mandamento divino de sede fecundos e multiplicai-vos. É importante entender que naquela época, o casamento entre irmãos não era pecado, nem era fisicamente prejudicial ou moralmente errado. Diversas razões bíblicas e lógicas explicam isso. Primeiramente, Adão e Eva foram criados em um estado de perfeição genética. Seus filhos nasceram com uma constituição física intacta, sem as mutações ou deterioração genética que existem hoje. Portanto, os casamentos entre irmãos não representavam nenhum perigo para a saúde da prole, porque a raça humana estava em seu ponto mais puro e forte. Mas assim como um riacho se torna mais poluído à medida que se afasta de sua nascente, chegou um tempo em que Deus decretou que não deveria mais haver casamento entre parentes próximos, devido ao risco de consanguinidade. Em segundo lugar, não havia nenhuma proibição divina contra tais uniões. Deus não as considerava um pecado porque a humanidade estava apenas começando e precisava se multiplicar. A única maneira de povoar a terra era os filhos de Adão e Eva se casarem. A lei que proibiria essas uniões surge milhares de anos depois, na época de Moisés, quando Deus dá a lei em Levítico. Naquela época, a genética humana já estava enfraquecida e os casamentos consanguíneos podiam produzir consequências físicas. Então Deus estabeleceu restrições claras. Além disso, o fato de Adão ter vivido por mais de 900 anos implica que ele teve centenas de descendentes, incluindo filhos e filhas. A longevidade extraordinária daqueles primeiros séculos permitiu que a família humana crescesse a uma velocidade inimaginável em nossa época. E Eva, por sua vez, era uma mulher com fertilidade completamente intacta, sem deterioração genética acumulada e dotada por Deus, naquele início da humanidade, com a capacidade de conceber repetidamente para que a terra começasse a ser povoada de acordo com o mandato divino. Para melhor compreender o significado disto, basta recordar um caso documentado dos tempos modernos, o da camponesa russa Valentina Vassilieva, que viveu no século XVIII e deu à luz 69 filhos, o maior número já registrado na história recente da humanidade. Se uma mulher da nossa época, com todas as limitações biológicas do mundo caído, conseguiu conceber um número tão extraordinário de filhos, quanto mais poderia Eva, cujo corpo era muito mais próximo da perfeição original e que viveu vários séculos ao lado do marido. A fertilidade deles não era apenas natural, mas também parte de um propósito divino: povoar a terra a partir daquele primeiro casamento. Dessa perspectiva, não é surpreendente dizer que o primeiro casal humano deve ter tido não dezenas, mas provavelmente centenas de filhos ao longo dos séculos. Deles surgiram as primeiras famílias extensas, os primeiros laços, os primeiros clãs. Cada filho crescia, casava-se com uma irmã ou uma sobrinha, a única coisa possível naquela época. E assim, as gerações começaram a se multiplicar rapidamente. Isso se confirma, por exemplo, quando depois de Caim matar Abel, ele expressou seu medo de que "quem me encontrar me matará", o que deixa claro que já havia outras pessoas vivendo por perto.
Da mesma forma, devemos considerar que Caim tomou uma de suas irmãs ou sobrinhas como esposa, algo completamente normal e necessário naquela época. Em Gênesis capítulo 4, versículo 16, lemos: Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou a cidade o nome de seu filho, Enoque. Essa breve passagem gerou muitas perguntas ao longo da história, especialmente em torno de duas questões: a identidade da esposa de Caim e o significado exato da expressão conhecer. Em hebraico, a palavra usada para saber é iada, um verbo que pode significar várias coisas dependendo do contexto. Saber intelectualmente, reconhecer, identificar ou, como ocorre frequentemente no Antigo Testamento, ter relações sexuais. Em relatos genealógicos, Iadá é a expressão usual para descrever a união íntima entre um homem e uma mulher. Portanto, muitos estudiosos afirmam que essa passagem não significa que Caim conheceu sua esposa pela primeira vez em Nod, mas sim que ele teve relações sexuais com ela lá, o que levou ao nascimento de Enoque. De acordo com essa interpretação, Caim já era casado com uma de suas irmãs ou sobrinhas antes de ir para Nod. O texto simplesmente indica o local onde o casal concebeu seu primeiro filho registrado. Com relação à terra de Nod, as escrituras mencionam apenas seu nome e sua localização geográfica, a leste do Éden. A palavra hebraica Nod significa errante, exilado ou fugitivo. Isso corresponde à palavra de Deus a Caim: você será um andarilho inquieto pela terra. Alguns estudiosos bíblicos sugeriram que Nod não é um lugar real. Em vez disso, a Bíblia simplesmente quer dizer que onde quer que Caim fosse, poderia ser chamado de terra do andarilho. Embora Deus tivesse expulsado Caim de sua casa, foi decisão de Caim viver fora da presença de Deus. Essencialmente, o castigo de Caim por se tornar um andarilho e um fugitivo foi perder todo o senso de pertencimento e identificação com uma comunidade. Vivendo na terra de Nod, Caim vivia sem raízes e isolado. Por causa de seu pecado, Caim tornou-se um fugitivo e mais tarde uma pessoa ímpia e vazia na terra de Nod. Ao se separar de Deus, Caim construiu uma sociedade completamente separada de Deus. Isso é comprovado pelo nascimento de seu filho Enoque. As escrituras indicam que Caim fundou sua cidade após o nascimento de seu filho. Em contraste, quando Sete teve um filho, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso mostra que, enquanto os ímpios estavam ocupados construindo a cidade terrena, os justos buscavam, pela fé, herdar a cidade de Deus. É interessante notar também que Caim, em homenagem ao seu filho, deu à cidade o nome de Enoque. Aqui vemos os primórdios da indústria e da urbanização. Desde sua concepção centradas no homem, a cidade recebeu o nome de seu filho, e não em Deus. A queda da humanidade continuou e até se intensificou. Sócrates afirmou que a cidade é a alma do homem em sua mais alta expressão. Essa imagem nos permite enxergar com mais clareza as distinções, de outra forma invisíveis, entre a cidade do homem e a cidade de Deus. As duas cidades diferem em seus princípios fundadores, seus amores e seus destinos. Consideremos que a fundação de uma cidade expressa a comunidade e a fraternidade da humanidade. Que ironia, então, que a primeira cidade tenha sido fundada por um homem que assassinou o próprio irmão. Plutarco narra a lenda de Rômulo, fundador de Roma, que, assim como Caim, foi um fratricida. Teseu, fundador mítico de Atenas, foi um parricida. Licurgo, fundador tradicional de Esparta, é considerado um regicida. Quão diferente é a origem da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, fundada por aquele que deu a vida por seus amigos, nosso Senhor Jesus Cristo, e um dia estaremos com ele naquela cidade perfeita. Agora, voltando à cidade que Caim construiu, vale lembrar que construir uma cidade leva tempo, e Caim teve uma expectativa de vida muito maior do que a dos humanos modernos. Naqueles tempos, as pessoas viviam mais de 900 anos. Nesse sentido, podemos imaginar, à luz do texto bíblico e do nosso conhecimento dos primeiros assentamentos no Antigo Oriente Próximo, como teria sido o processo de construção daquela cidade primitiva?
Não estamos falando de uma metrópole com muralhas imponentes e palácios de pedra, mas sim um centro urbano inicial, organizado e estável, muito diferente de uma simples aldeia nômade, embora ainda longe das cidades complexas que surgiriam séculos mais tarde. Naquela época, antes do surgimento de Tubal-Caim como forjador de todos os instrumentos de bronze e ferro, as ferramentas disponíveis para Caim deviam ser rudimentares, mas funcionais. Machados e facas de pedra esculpida, ferramentas de osso, madeira endurecida pelo fogo, martelos e maços de pedra, cordas e alavancas de tronco. Com essas ferramentas era possível cortar árvores, preparar postes, cavar trincheiras e construir estruturas simples, porém resistentes. Não se tratava de uma tecnologia improvisada, mas sim do início da engenharia básica que, combinada com a inteligência herdada de Adão, possibilitou a organização do espaço e a construção de estruturas permanentes. Quanto aos materiais, é muito provável que a cidade de Caim fosse composta principalmente de adobe e madeira, talvez com alguma pedra, se o ambiente o permitisse. O adobe, uma mistura de lama, água e palha, tem sido um dos materiais de construção mais utilizados em regiões quentes e secas há milênios, devido à sua fácil preparação, baixo custo e excelente capacidade de isolamento após endurecer ao sol. Podemos imaginar Caim moldando tijolos brutos, secando-os ao sol e empilhando-os para construir casas retangulares com 1 ou 2 cômodos. Com telhados planos feitos de troncos e galhos cobertos com lama compactada. A madeira das árvores próximas servia como vigas, postes, batentes de portas e reforços estruturais. A cidade de Caim, embora pequena, representou uma profunda mudança na mentalidade humana. É importante notar que, embora a metalurgia avançada apareça mais tarde na linhagem de Caim com Tubal-Caim, chamado de artesão de todas as obras de bronze e ferro, isso não significa que uma cidade não pudesse ter existido antes. A cidade de Caim foi construída em um estágio anterior, utilizando o que hoje chamaríamos de tecnologias pré-metálicas. A fundação urbana precedeu a sofisticação técnica. Primeiro veio o desejo de se estabelecer e organizar a vida em torno de um centro fixo. E então, com o passar das gerações, surgiram avanços como a forja de metais, que tornariam as ferramentas mais eficientes e as construções mais complexas. Assim, a cidade de Caim era uma combinação de simplicidade material e profundidade simbólica. Casas de barro e madeira, ruas de terra, currais e campos ao redor. Mas também a primeira experiência de vida urbana, construída por um homem separado de Deus, que ainda conservava a capacidade criativa recebida do Criador. Era uma cidade nascente, construída sem ferro nem bronze, mas repleta de significado espiritual. O início de uma civilização que, em vez de se orientar para Deus, começou a se organizar em torno do homem, de seu nome e de sua própria glória. Em pouco tempo, a população desta cidade começou a crescer, e com esse crescimento, surgiram também os primeiros avanços culturais, juntamente com uma crescente corrupção moral. Isso fica evidente em Lameque, um descendente de Caim, que se tornou o primeiro polígamo da história ao ter 2 esposas. Desse casamento nasceram filhos que marcaram um ponto de virada no desenvolvimento da civilização humana. Observemos o que está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículos 19 a 22. E Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. E o nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz Tubal-Caim, o artesão de todo tipo de trabalho em bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Amados irmãos, ao analisarmos esta passagem, notamos que o primeiro filho de Lameque foi Jabal, descrito como pai daqueles que habitam em tendas e criam gado. Amados irmãos, ao analisarmos esta passagem, notamos que o primeiro filho de Lameque era Jabal, descrito como pai daqueles que habitam em tendas e criando gado. Ele também aperfeiçoou a pecuária, estabelecendo técnicas para a criação de rebanhos de cabras,
ovelhas e outros animais domésticos, o que proporcionou estabilidade alimentar e novos recursos, como leite, lã e couro. Jabal representa o avanço na mobilidade humana, na domesticação de animais e no desenvolvimento da economia pastoril. Seu irmão Jubal era o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Com ele, a música instrumental surge pela primeira vez. A harpa primitiva pode ter consistido em uma estrutura de madeira com cordas feitas de tripa animal esticadas sobre um corpo ressonante. A flauta possivelmente era feita de canas ocas, ossos de pássaros ou madeira perfurada. Esse desenvolvimento não apenas embelezou a vida humana, mas também marcou o início da arte, da expressão emocional e da cultura musical. Jubal introduziu o conceito de beleza, ritmo e criatividade sonora, elementos que influenciariam a humanidade para sempre. Por fim, temos Tubal-Caim, o artesão de todas as obras de bronze e ferro. Embora a cidade de Caim tivesse sido construída sem metalurgia, com Tubal-Caim a tecnologia humana deu um salto gigantesco. Isso envolve a descoberta da fundição de metais, o controle do fogo em altas temperaturas, o desenvolvimento de fornos rudimentares para fundir minério e a produção de ferramentas como facas. Pontas de lança, cinzéis, martelos e armas mais duráveis. Sua contribuição abriu caminho para uma revolução tecnológica. Melhores ferramentas agrícolas, implementos de trabalho mais resistentes, armas mais letais e ornamentos de metal mais refinados. Tubal-Caim representa o início da metalurgia primitiva, uma habilidade que transformaria profundamente a vida humana. Era uma civilização ativa, criativa e inventiva, mas também repleta de violência, o que se reflete nas palavras de Lameque. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: Escutem com atenção, esposas de Lameque, escutem as minhas palavras. Matei um homem por me agredir, e um menino por me bater. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque 77 vezes. Aqui, Lameque comparou-se a Caim para justificar o assassinato, alegando legítima defesa. A maneira como ele se vangloriou de ter assassinado outra pessoa e como procurou garantir para si uma retribuição maior do que a estabelecida por Deus, revela uma clara degeneração moral na humanidade. A situação estava se deteriorando rapidamente, uma verdadeira regressão espiritual e ética. A essa altura, a terra já estava repleta de maldade. A vida de outrem havia perdido o seu valor. O que começara com um único assassinato, transformara-se agora em orgulho assassino. E de certa forma, os avanços dessa civilização, música, metalurgia e organização pastoril, também contribuíram para a decadência moral. Instrumentos que poderiam ter sido usados para adorar a Deus acabaram acompanhando celebrações corruptas. Ferramentas destinadas ao trabalho da terra foram transformadas em armas. Neste ponto, não sabemos se guerras formais já haviam ocorrido, mas a inclinação para o conflito e a violência estava crescendo. E as Escrituras revelam que a humanidade caminhava para um futuro cada vez mais sombrio, onde Deus já havia sido deixado de lado. Tanto é assim que Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26, introduz um contraste decisivo. Com o nascimento de Sete e, posteriormente, de seu filho Enos, ocorreu uma mudança espiritual significativa. Vamos ler o relato bíblico. E Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete. E a Sete nasceu um filho, a quem chamaram Enos. E começaram os homens a invocar o nome do Senhor. Isso nos mostra que, mesmo em tempos tão perversos, a adoração a Deus não desapareceu. Alguns estudiosos chamam Gênesis capítulo 4, versículo 26 de o primeiro reavivamento, porque representa o primeiro ressurgimento espiritual, após um claro declínio moral. Enquanto a linhagem de Caim afundava na violência e na autossuficiência, a linhagem de Sete começou a voltar seus corações para o verdadeiro Deus. Mas com o passar do tempo, as duas linhagens que haviam permanecido separadas começaram a se misturar. E é isso que Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 descreve. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas,
Tomaram para si mulheres, escolhendo todas as que lhes agradaram. A questão dos filhos de Deus e das filhas dos homens é um assunto que tem gerado debates intermináveis. Alguns sustentam que os filhos de Deus eram anjos, mas eu discordo completamente dessa posição. Se fossem anjos bons, não teriam cometido tal pecado, visto que a única rebelião angelical registrada ocorreu quando Lúcifer caiu junto com seus aliados, e isso foi antes da existência da humanidade. Além disso, anjos maus jamais poderiam ser considerados filhos de Deus. Foi composta em várias etapas, com seções que remontam aproximadamente ao século III a.C., e sua compilação final foi estabelecida entre o século I a.C. e o século I após Cristo. Além disso, não foi escrito por Enoque. Seu nome é usado de forma semi-epigráfica para conferir-lhe autoridade. Queridos irmãos e irmãs, a mitologia está repleta de histórias sobre deuses que coexistem com os seres humanos. E em uma sociedade tão fascinada pelo sobrenatural como a nossa, não deveria nos surpreender que existam livros. Existem filmes e teorias baseados nessa ideia. Mas atenção, a verdade não se encontra em nenhuma dessas fontes. Podemos afirmar com segurança que todas estão erradas. O único livro que pode nos mostrar a verdade sobre o mundo espiritual é a Bíblia. O próprio Jesus Cristo esclareceu se os seres espirituais podem casar, e a resposta é não. Um grupo de saduceus tentou ridicularizá-lo, contando a história de uma mulher que, seguindo a lei do levirato, acabou casada com 7 irmãos. A pergunta deles sobre de quem ela seria esposa na ressurreição tinha o objetivo de desacreditar Jesus. Mas Cristo respondeu: "Vocês não estão enganados por desconhecerem as Escrituras e o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos no céu." Com isso, Jesus deixou claro que os anjos não se casam nem podem procriar. Deus os criou diretamente, eles não se multiplicam. Além disso, o contexto do capítulo 6 de Gênesis confirma que os filhos de Deus não eram seres espirituais, pois a passagem fala claramente de seres de carne. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Portanto, amados irmãos, a conclusão é clara. Como temos considerado, os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e as filhas dos homens eram descendentes de Caim. Então, como essa união aconteceu? As Escrituras dizem que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Essa frase oferece um vislumbre do mundo antes do dilúvio. A linhagem de Caim, caracterizada por seu desenvolvimento cultural, sua música, sua metalurgia, sua vida urbana e seu estilo sofisticado, sem dúvida incluía mulheres de grande beleza exterior. Eram mulheres atraentes, adornadas e criadas num ambiente onde prevaleciam a autossuficiência e a sensualidade. Os descendentes de Sete, por sua vez, invocaram o nome do Senhor por gerações, mas com o tempo começaram a ser cativados pela beleza exterior, uma história que se repetiria mais tarde. Isso aconteceu com Sansão, seduzido por mulheres filisteias que não compartilhavam de sua fé, e também com Salomão, cuja sabedoria não o salvou de ser desviado por belas mulheres estrangeiras. Esses exemplos ilustram um padrão que já era evidente nos tempos antigos. Quando a visão governa o coração, a ruína espiritual torna-se inevitável. O mesmo aconteceu antes do dilúvio. Não se tratava de um único casamento, mas de um processo de assimilação cultural. A frase, "eles escolheram esposas dentre todas as que quiseram", indica que a escolha foi feita por desejo, e não por fé. A união misturou não apenas sangue, mas também valores, prioridades e estilos de vida. A linhagem de Sete deixou de distinguir entre o sagrado e o profano. A beleza daquelas mulheres servia de véu, ocultando uma profunda decadência moral. Quando a linha leal se uniu à linha rebelde, o resultado foi uma geração completamente corrompida. Um mundo dominado pela violência, imoralidade e autossuficiência. No entanto, muitos, em seu afã de encontrar um significado mítico ou sensacionalista nas Escrituras, eles usam a palavra gigantes de Gênesis capítulo 6, versículo 4 como suposto apoio para afirmar que a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens produziu uma raça de seres sobrenaturais ou super-humanos. Vejamos o que o relato bíblico realmente diz. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos.
Esses eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. O texto afirma que já existiam gigantes na Terra antes dessa união e que eles continuaram a existir depois. Isso significa claramente que os gigantes não foram um produto dessa união. As Escrituras nunca dizem que os descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens eram monstros ou seres híbridos. O que isso significa é que esses descendentes eram homens valentes que, desde os tempos antigos, eram homens de renome, ou seja, homens proeminentes, conhecidos e notáveis, mas homens, não criaturas mitológicas. A palavra gigantes vem do hebraico nefilim, e esse termo, longe de se referir exclusivamente ao tamanho físico, possui um campo semântico muito mais amplo. Pode significar não apenas um homem de grande estatura, mas também, como aponta a concordância de Strong, um agressor, tirano ou caído, ou seja, alguém de caráter violento, dominante ou moralmente corrupto. O comentário crítico e explicativo de Jameson, Fawcett e Brown sobre toda a Bíblia acrescenta que, em hebraico, o conceito não evoca necessariamente uma importância enorme, mas sim uma brutalidade imprudente, homens ímpios, ousados e destrutivos que semeavam violência por onde passavam. Isso significa que, em Gênesis capítulo 6, a palavra nefilim pode abranger tanto pessoas fisicamente grandes quanto pessoas de caráter opressor. Eles eram gigantes, sim, mas não necessariamente em estatura, e sim em violência, orgulho e maldade, o que se encaixa perfeitamente no contexto do capítulo, onde Deus descreve um mundo transbordando de corrupção. Além disso, a raiz etimológica napal, da qual deriva nefilim, pode significar caído, desorientado ou fugitivo, implicando homens separados de Deus, equivocados, rebeldes e de conduta corrupta. Mas para entendermos melhor o que eram os gigantes na Bíblia, precisamos recorrer a outras passagens onde gigantes de estatura real são descritos. Primeiro, os gigantes que os espiões viram em Canaã. Quando os espiões exploraram a Terra Prometida, ficaram impressionados com a altura de certos povos. Números capítulo 13, versículo 33 diz: Vimos ali também gigantes, filhos de Anak, uma raça de gigantes, e parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também parecíamos a eles. Aqui são mencionados os Anaquitas, um grupo étnico conhecido por sua estatura acima da média. Eles não eram seres mitológicos, mas sim um povo robusto e alto que habitava a região. Em segundo lugar, Golias, o gigante filisteu. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,90 metros. Um homem imponente, sim, mas completamente humano. Terceiro, Og, rei de Bazã. Sua cama tinha mais de 4 metros de comprimento. Mais uma vez, um homem excepcionalmente alto, mas humano. Esses exemplos mostram que a Bíblia apresenta os gigantes como seres humanos de grande porte, e não como híbridos entre humanos e seres espirituais. E para aqueles que pensam que tal altura é impossível em seres humanos normais, basta olhar para a história moderna. Robert Wadlow atingiu uma altura de 2,72 metros. John Rogan atingiu uma altura de 2,67 metros. E Sultan Kösen mede atualmente 2,51 metros. Todos eles viveram, ou vivem, sem qualquer origem sobrenatural. Isso reforça a ideia de que os gigantes bíblicos eram seres humanos reais, não criaturas mitológicas. E quanto ao livro de Enoque? As mentiras, os exageros e os mitos. É aqui que começam muitos mal-entendidos modernos. O livro de Enoque, que não faz parte do cânone bíblico e não foi aceito pelo judaísmo ou pela igreja primitiva, contém uma série de exageros e mitologias que nunca aparecem na Bíblia. Por exemplo, este livro afirma que os gigantes, supostamente descendentes de anjos caídos, mediam 300 côvados, o que equivale a mais de 130 metros de altura. Isso não é apenas biologicamente impossível, mas completamente absurdo. Mas o livro de Enoque não exagera apenas a altura deles, também exagera sua conduta e comportamento. De acordo com este livro, os gigantes consumiam grandes quantidades de comida. Eles consumiram muito mais do que a terra podia fornecer, exaurindo os recursos humanos até que as pessoas não conseguissem mais se alimentar. E, finalmente, quando tudo o mais acabou, começaram a devorar homens e beber sangue.
Essas afirmações são inteiramente mitológicas, incompatíveis com o desígnio humano, contradizem a revelação bíblica e refletem o tipo de literatura mitológica que se difundiu séculos depois de Moisés. Amados irmãos, nada disso consta em Gênesis, nem no Pentateuco, nem nos profetas, nem nos escritos, nem no Novo Testamento. O livro de Enoque contém elementos literários interessantes, mas não é escritura inspirada. Judas cita uma frase histórica, não o conteúdo doutrinário do livro. A igreja primitiva o rejeitou precisamente por causa de seus erros teológicos, cosmológicos e biológicos. É por isso que é perigoso construir doutrinas sobre o livro de Enoque. A Bíblia é clara: gigantes existiram sim, mas não eram tão altos quanto afirma o livro de Enoque. Eram seres humanos. Nunca foram produto de uniões entre seres espirituais e mulheres. E quando Deus quis mostrar gigantes reais, Golias, Og e os Anaquitas, ele o fez sem mistério, sem exagero e sem mitologia. Portanto, amados irmãos e irmãs, os gigantes da Bíblia eram seres humanos, apenas mais altos que os outros homens. É importante notar que o relato bíblico não enfatiza os próprios gigantes, mas na condição moral de toda a humanidade. É por isso que Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: "E viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra, e que toda a inclinação dos desígnios dos seus corações era continuamente má." Isso diz muito. Significa que não há nenhum aspecto da natureza humana que não tenha sido corrompido pelo pecado. Jesus disse: "Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." Em outras palavras, as condições do mundo antes do retorno de Jesus serão semelhantes às condições do mundo antes do dilúvio. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículos 21 a 27. "Pois, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, bem como a aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, segundo os desejos dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e adorando as coisas criadas em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Pois até mesmo as suas mulheres trocaram as relações naturais por relações não naturais, e da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres. Eles se inflamaram de desejo uns pelos outros, homens cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo em si mesmos a devida punição pelo seu erro. Amados irmãos, o que esta passagem descreve é precisamente o tipo de mal que dominava a humanidade antes do dilúvio. Os homens rejeitaram deliberadamente a Deus, mesmo conhecendo-o. Trocaram a verdade pela mentira, deixaram de honrar o Criador e começaram a adorar a criatura. Esse abandono de Deus não se restringiu ao plano espiritual, mas produziu uma degradação visível no comportamento humano. O texto diz que Deus os entregou à impureza e aos desejos de seus corações, o que significa que foram deixados à própria sorte, seguindo o caminho que escolheram. Como consequência, os corpos começaram a ser desonrados, as paixões tornaram-se desenfreadas. A ordem natural estabelecida por Deus desde a criação foi quebrada. O apóstolo Paulo descreve claramente como homens e mulheres abandonaram o comportamento natural e praticaram uma conduta antinatural, ardendo em desejos desordenados uns pelos outros. A homossexualidade não aparece aqui como um simples comportamento isolado, mas como resultado de uma rejeição prévia de Deus e de sua verdade. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição que Gênesis faz dos dias que antecederam o dilúvio. Não se tratava apenas de violência, mas de uma profunda corrupção do coração, da mente, da consciência e do corpo humanos. Por isso, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: "Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então o Senhor disse: Exterminarei da face da terra a raça humana que criei, e com ela os animais, as aves e os répteis que rastejam sobre a terra, porque me arrependo de os ter criado." Essa foi uma forma de expressar o profundo desagrado de Deus com a maldade da humanidade. Não foi um desabafo momentâneo, nem uma reação impulsiva,
mas da verdadeira dor de um Criador que viu a humanidade, formada para refletir a sua imagem, render-se completamente à corrupção. Contudo, mesmo em meio a essa dor, Deus não destruiu o homem imediatamente. Antes de executar o julgamento, ele concedeu uma última chance. Em meio a uma geração perversa, violenta e impenitente, as Escrituras declaram que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Amados irmãos e irmãs, Noé foi um homem justo em uma época em que a justiça havia desaparecido, e Deus escolheu revelar a Noé o que estava por vir. Ele anunciou que traria um julgamento final sobre a terra por meio de um dilúvio, porque toda a humanidade havia corrompido seus caminhos e a terra estava cheia de violência. Ao mesmo tempo, deu-lhe uma instrução precisa. Deveria construir uma arca para preservar a vida. Essa ordem não era nem simples nem rápida. Deus deu a Noé instruções claras sobre como ele deveria construí-la, com que materiais, com que projeto e com que dimensões. A arca não era uma embarcação pequena ou improvisada. Tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era uma estrutura colossal para a época, mais parecida com um enorme armazém flutuante do que com um navio tradicional. Foi projetada com inteligência, estabilidade e funcionalidade em mente. Possuía compartimentos, níveis e uma planta projetada para abrigar animais, suprimentos e pessoas por um longo período. Tudo isso demonstra que Noé não era apenas obediente, mas também capaz, disciplinado e perseverante. Noé não construiu a arca sozinho. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam ao seu lado durante anos. Esse trabalho tornou-se um testemunho constante para a geração que os cercava. Dia após dia, enquanto a arca permanecia em terra seca, Noé proclamava a justiça. O apóstolo Pedro o chama claramente de pregador da justiça. Noé não permaneceu em silêncio. Ele alertou o mundo sobre o justo julgamento de Deus, clamou por arrependimento e anunciou que a destruição viria se não se afastassem de sua maldade. A própria arca era um sinal visível de advertência, mas os homens não deram ouvidos. A corrupção havia atingido um nível tal que ninguém se arrependeu. Eles zombaram, desprezaram a mensagem e rejeitaram o aviso. Eles persistiram em sua violência, sua imoralidade e seu desprezo por Deus. A paciência divina foi ignorada. Apesar de anos de advertências, a humanidade escolheu permanecer em seu pecado. Quando a arca ficou pronta, o próprio Deus disse a Noé para entrar nela com sua família. Os animais começaram a chegar, cada um segundo a sua espécie. Não foi por acaso, foi uma direção divina. Quando todos estavam dentro, as Escrituras dizem que Jeová fechou a porta. Não foi Noé quem a fechou, mas sim Deus. Com esse ato, o tempo da graça chegou ao fim. Então começou o dilúvio. As fontes do grande abismo se abriram, e as comportas dos céus se romperam. A chuva caiu com uma intensidade sem precedentes. A terra começou a ser coberta pelas águas. Os rios transbordaram. Os vales desapareceram. O nível da água subiu rapidamente. Os homens começaram a fugir, correndo para terrenos mais altos, escalando colinas e montanhas em busca de refúgio. Mas não havia escapatória. A água continuava subindo. O que a princípio parecia uma chuva passageira transformou-se em uma catástrofe total. As cidades foram soterradas. As casas desapareceram. Os campos foram submersos. A civilização antediluviana, com toda a sua corrupção, violência e rebelião, foi aniquilada. Todos os seres vivos fora da arca morreram. A terra foi coberta pelas águas. O julgamento foi completo. Nenhum vestígio restou da humanidade que havia rejeitado a Deus. Entretanto, a arca flutuava em segurança, não porque fosse forte por si só, mas porque Deus a havia projetado, Deus a havia ordenado e Deus a havia selado. Noé foi protegido não por mérito próprio, mas pela graça que encontrou aos olhos do Senhor. Assim se cumpriu o que Pedro afirma. Deus protegeu Noé quando destruiu com um grande dilúvio o mundo daqueles que viviam sem Deus. A história do dilúvio não é um mito nem um exagero. É a história de uma humanidade que chegou ao limite da paciência divina, de um Deus justo que julga o pecado, mas também de um Deus misericordioso que sempre oferece uma chance antes do julgamento. Prezado ouvinte, nossa geração está em uma corrupção muito semelhante à da geração antediluviana, pois Jesus disse: assim como nos dias de Noé,
assim será a vinda do Filho do Homem. Essas palavras deveriam nos fazer refletir. Assim como Deus destruiu aquela geração que rejeitou sua advertência, esta geração enfrentará um destino semelhante se persistir em sua rebeldia. Portanto, enquanto ainda há tempo, corra para a arca da salvação, que é Jesus Cristo. Nele há refúgio, perdão e vida eterna antes que venha o julgamento. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradeço de coração por me acompanharem até o final. Se este conteúdo foi uma bênção para você, por favor, apoie-nos curtindo e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.